Vamos fazer esse problema 4 aqui, que é um problema aí relacionado a essa parte de velocidade específica, tá? Então, é um problema bem rapidinho aqui, só para a gente aplicar aí o que a gente viu até agora relacionado a essa parte de velocidade específica. Então, nesse problema, a gente tem o seguinte, ó, deixa eu colocar ele aqui. A gente tem uma pequena bomba, tá? É, que quando testada com água, tá, a 2.875 RPM, ela forneceu uma vazão de 0,016 metros cúbicos por segundo e a altura de carga de 40 metros no seu ponto de melhor eficiência. Tá? Nesse ponto de melhor eficiência, que está dizendo aqui, ela tinha lá uma eficiência de 70%. Tá? E daí, é, foi foi dito aqui para a gente determinar qual que é a velocidade específica dessa bomba nessa condição de teste, esboçar a forma do rotor que a gente esperaria para essa bomba e calcular a potência mecânica, tá? A potência requerida ali pela bomba. Tá? Então, para a gente avaliar isso, a primeira coisa que ele pede ali é para a gente calcular a velocidade específica. Né? A gente viu que velocidade específica é igual à rotação, né, vezes a vazão, vazão elevado a meio, sobre a altura de carga, aquele H minúsculo, né, elevado a 3 quartos. Foi passada aqui informação de altura de carga em metros. Então, foi passado o H maiúsculo. Isso daqui era 40 metros. A gente sabe que o H minúsculo é a gravidade vezes esse H maiúsculo. Então, a gente vai ter que inicialmente calcular a altura de carga em metro quadrado por segundo ao quadrado, para daí substituir aqui e calcular a velocidade específica. Então, o H, que é a gravidade vezes a altura de carga em metros, é 9,81 vezes 40, né? Então, se a gente calcular isso daqui, 9,81 vezes 40, eu tenho um valor de 392,4 metro quadrado por segundo quadrado, ou joule por quilograma, tanto faz. E daí, substituindo aqui, já que a gente já tem a rotação aqui, vazão e a altura de carga, se a gente substituir, vai ficar assim, ó. Velocidade específica é rotação, aqui em radianos por segundo, né? Temos que colocar sistema internacional para dar um número dimensional. Então, se eu tenho uma rotação aqui de 2.875 RPM, é 2.875 vezes 2π sobre 60, né? Dividido por 60, para a gente transformar isso em radianos por segundo. Isso multiplicado pela vazão já está em metro cúbico por segundo, 0,016 elevado a 1 meio, dividido pelo H, que é 392,4 elevado a 3 quartos. Então, se a gente calcular isso daqui, ó, 2.875 vezes 2π dividido por 60 vezes 0,016 elevado a 0,5, né? 1 meio a 0,5. E isso dividido por 392,4 elevado a 0,75, né? 3 quartos é 0,75. Eu tenho um valor aí de 0,4319. 0,432, vamos colocar. 0,432. Essa é a velocidade específica, que é a primeira informação que ele pediu ali, para a gente determinar a velocidade específica da bomba nessa condição de teste. Além disso, ele perguntou qual que é a forma do rotor que a gente esperaria. Bom, a informação que a gente tem é essa informação aqui, né? Para verificar qual que é a forma, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, pegar só essa parte aqui, ó, vamos colocar aqui, o valor deu 0,432, né? Bom, então vai ser alguma coisa
parecida com isso daqui, né? Aqui está mais ou menos em 0,35, 0,4, né? Então, talvez vai ficar um pouquinho mais axial do que isso daqui, tá? Mas vai ficar alguma coisa nesse sentido. Se a gente vê as outras lá, né? Aqui já era já um valor bem mais alto, né? 0,7, né? Então, ele está mais próximo desse do que esse daqui. Tá? Então, seria alguma coisa nessa, com essa cara aqui, mais ou menos, seria algo que a gente ia esperar, né? Já que ele falou que está no ponto de melhor eficiência ali, né? 70%. Então, a forma aí do rotor seria alguma coisa nesse sentido. Além disso, ele foi perguntado aqui. Ô, professor, Oi, pode falar. só uma curiosidade, no caso ali, essa tabela ali que tu falou que é do Fox, né? Isso. Ela dá aproximadamente a forma. Essa forma do rotor, ela dá todos os parâmetros de raio, altura. Não, não, não. Isso daqui é só para ter uma visão geral de qual que é se ela está mais próxima de uma centrífuga, se está mais próxima de uma axial, tá? É mais qualitativo. Ah, certo. Depois vou ter que fazer dimensionamento igual, né? Isso, tem que fazer o dimensionamento, mas pelo menos tu não precisa fazer um dimensionamento de uma bomba axial, entendeu? Tu já Certo, sabe, mas vamos é dizer, só né? para te dar aquele norte, entendeu? Beleza. Beleza? O que ele pede aqui também, ele está pedindo para, além da gente esboçar a forma do rotor, calcular a potência mecânica da bomba, né? Bom, a potência hidráulica a gente consegue calcular em função, potência hidráulica é a massa específica, vezes a vazão, vezes a gravidade, vezes a altura de carga, né? Isso é potência hidráulica, onde esse GH aqui, ó, isso daqui é o H minúsculo, né? Então, a potência hidráulica a gente pode calcular por aqui. E a potência mecânica a gente consegue relacionar com a eficiência, né? Se vocês lembrarem, né? A gente viu no assunto passado que a eficiência de uma bomba nada mais é do que a potência hidráulica sobre a potência requerida lá, né? A potência mecânica. Então, a gente poderia calcular a potência mecânica como sendo essa potência hidráulica sobre a eficiência. E a potência hidráulica a gente vai colocar aqui, ó, ρ, Q vezes o H minúsculo sobre a eficiência. Então, o ρ, aqui a gente está trabalhando com água, né? Ρ é 1000, a vazão foi passado igual a 0,016, né? 0,016. O H é 392,4. 392,4 e a eficiência 0,7. Tá? Então, a potência mecânica, se a gente calcular aqui, 1000 vezes 0,016 vezes 392,4 dividido por 0,7, a gente tem um valor aí de 8.969. Então, vamos colocar aqui, watts isso, né? 8.969,1 watts, tá? 8,97 aí quilowatts, tá? Aproximadamente. Essa é a potência mecânica, né? A potência requerida lá pela bomba. Tranquilo, pessoal? Entendeu aí? Deu para entender aí o uso da velocidade específica? Ok? Beleza. Eu vou deixar aqui no material que eu deixei lá no AVA, tá? Além desse exercício aqui que a gente fez os 3 primeiros, né? O primeiro a gente fez metade, eu deixei para vocês finalizarem. Na aula a gente fez aqui o 2 e o 3, e fizemos o 4. O 5 e o 6 eu vou deixar para vocês, tá? Resolverem.
Está relacionado à lei das bombas e velocidade específica, tá? Vou deixar para vocês resolverem aqui. Esse daqui tem informações aí referentes também a diagrama de velocidade, tá? Ele é um pouquinho maior porque tem as informações aí de diagrama de velocidades, mas eu vou deixar esses daí para vocês resolverem. Qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, a gente pode tirar também as dúvidas no horário de assessoramento, tá? Que é sempre antes dessa aula aqui. O que eu quero comentar para fechar a nossa aula, eu quero falar um pouquinho, e daí eu vou até fazer uma divisão aqui embaixo. Eu quero falar um pouquinho sobre linha de energia, tá? Que vai ser a nossa base para daí depois trabalhar com curvas de sistema e depois ver a parte relacionada à cavitação. Tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Eu vou escrever aqui, eu vou chamar isso daqui de linha de energia, tá? Algumas coisas aqui talvez vocês já viram em outras disciplinas anteriormente, mas vai servir até para a gente relembrar, tá? Então, como a gente já viu anteriormente, muitas vezes a gente representa energia como se fosse uma altura, né? Quando a gente fazia análise lá de qual que é a altura de carga fornecida pela bomba no escoamento, basicamente a gente analisava a energia de pressão, energia cinética, energia potencial, na saída da bomba, menos a entrada da bomba. Isso era a quantidade de energia que a bomba está fornecendo para o fluido. Então a gente poderia escrever aí energia na forma de altura, né? Altura de carga. Tá? Isso é muito comum quando a gente vai trabalhar com hidráulica. É comum a gente ver em dados de fabricante, tá? A energia na forma de altura. É uma representação só, tá? Então, a gente pode definir a energia de um determinado ponto de um escoamento como sendo um H, que é a soma da energia de pressão, P sobre ρg, mais energia cinética, P quadrado sobre 2G, né? Só estou escrevendo na forma de altura, que nem a gente já estava escrevendo antes, mais uma cota Z. Tá? Isso daqui seria, por exemplo, a energia num determinado ponto lá de um escoamento. Imagina esse escoamento aqui. Ó. Imagina que eu tenho uma tubulação. Uma tubulação aqui, tá? Diâmetro constante, tá? Eu tenho escoamento vindo aqui, saindo por aqui. Vou representar isso daqui, ó. A seção de entrada, a seção 1, a seção de saída, a seção 2. E se a gente fosse analisar a energia mecânica, né, a energia útil do fluido na seção 1 e na seção 2, ela não necessariamente seria igual. Por quê? Porque à medida que o fluido vai escoando aqui, eu tenho os efeitos viscosos que estão aparecendo, que vão gerar aí uma perda de carga, uma transformação da energia mecânica do fluido em uma dissipação de parte dessa energia mecânica do fluido devido ao atrito, tá? Essa dissipação de energia é o que a gente chama de perda de carga. Então, se a gente fosse representar isso daqui num gráfico, por exemplo, o H, que é a energia útil do fluido, né? Energia mecânica do fluido. Por essa distância aqui, né? Por esse X, a gente teria alguma coisa, sei lá, uma queda dessa energia, tá? Devido a esse atrito. Eu parti aqui de uma determinada energia H1 até uma determinada energia H2, certo? Essa queda aqui, ó, a queda é devido à perda de carga que eu tive ali no escoamento, devido a esses atritos que eu tive ao longo do escoamento. Então, vamos colocar aqui, ó, a queda é devido
as perdas viscosas, né? A perda de carga que eu tive ao longo do escoamento. Beleza? Se eu quiser apresentar uma equação que relacione o ponto 1 e o ponto 2, a gente poderia escrever o seguinte, ó. A energia que eu tenho no ponto 1 é maior do que no ponto 2, né? Então, H1, vou dar um zoom aqui. H1 vai ser igual a H2 mais um termo. Qual que é o termo? É a perda que eu tive devido ao escoamento. Eu vou chamar aqui de HLT. Esse termo aqui, ó, é a perda de carga. Tá? Então, esse termo aqui vai ser a minha perda de carga. Ou seja, o que é perda de carga, né? Não vai sumir energia, né? Mas a perda de carga representa aí a conversão da energia útil do fluido, da energia mecânica do fluido, em energia térmica, né? Energia térmica aí não desejada ou em transferência de calor aí, transferência de energia na forma de calor. Tá? Isso é a perda de carga, devido a esse atrito viscoso que eu tenho entre o fluido e as superfícies aqui internas da tubulação. Como a altura de carga a gente calcula nesse formato aqui, ó, a gente poderia escrever isso daqui assim, ó. O H1 vai ser pressão no ponto 1, ρg mais V1 ao quadrado sobre 2G, energia de pressão, energia cinética, mais E1, isso é igual a P2 sobre ρg mais velocidade ao quadrado sobre 2G mais Z2 mais o HLT. Tá? Se eu quiser, eu poderia pegar toda essa equação e dividir pela gravidade. Tá? Se eu quiser, eu posso pegar a equação inteira e dividir pela gravidade. Consequentemente, se eu dividir tudo pela gravidade, eu fico com o seguinte, ó, P1 sobre ρ mais V1 ao quadrado sobre 2 mais Z1 é igual a P2 sobre ρ mais V2 ao quadrado sobre 2 mais Z2. E o H maiúsculo dividido pela gravidade, vocês se lembrarem, deixa eu pegar aqui, ó. Ó, o H maiúsculo dividido desculpa, eu não vou dividir pela gravidade, né? Eu vou multiplicar pela gravidade para sair o G. Desculpa aqui. O H maiúsculo vezes a gravidade, para eu cortar esse G, eu tenho que multiplicar pela gravidade, né? O H maiúsculo vezes a gravidade é o H minúsculo, né? Tá? O HLT. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas pelo menos quem fez mecânica dos fluidos, Fernando Transporte também deve ter visto. Essa daqui é uma das formas mais utilizadas quando eu ia fazer análise de perda de carga ao longo de escoamentos. Tá? Geralmente a perda de carga era mostrada nesse formato aqui, ó, em metro quadrado por segundo ao quadrado. Tá? Isso daqui é perda de carga, né? Posso escrever a equação nesse formato aqui, que vai ter unidade de metro, ou nessa equação aqui, que vai ter unidade de metro quadrado por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa que joule por quilograma. Até aqui tudo bem, pessoal? Beleza? Então, se vocês conseguem, se vocês observarem isso daqui, é como se a gente tivesse uma linha, tá? Não precisa ser uma linha reta, tá? Mas é só uma representação da energia ao longo do escoamento. Isso, muitas vezes, facilita na hora de a gente fazer algumas análises, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse alguma coisa assim, ó, vou pegar e fazer uma representação de um sistema de bombeamento, por exemplo.
Imagina que a gente tem algo assim, ó. Então, imagina que eu tenho aqui, por exemplo, um reservatório, tá? Reservatório de água. Daí eu vou ter, por exemplo, uma tubulação aqui. Sai desse reservatório, sai aqui de baixo. Vou continuar aqui o reservatório, ele fecha aqui, tá? Sai daqui, um reservatório bem grande, tá? Por isso que eu nem vou fechar aqui, é como se ele fosse bem extenso aqui, tá? Tem uma tubulação aqui, eu quero bombear a água daqui para um outro local. Então eu utilizo lá aqui, por exemplo, uma bomba. Vou representar a bomba só como se fosse isso daqui. Aqui eu tenho uma bomba. Pegar a água desse reservatório, vou jogar ele para um outro reservatório, tá? Mas aí no meio do caminho, vamos dizer que eu tenho aí alguns acessórios, tá? Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma válvula aqui, tá? Eu tenho alguma variação, por exemplo, de área, tá? Então, vamos dizer que eu tenho uma variação de área aqui, ó. Então, aumentou a área, aí depois diminui de novo. Só uma representação, tá? Até eu chegar aqui, por exemplo, num segundo reservatório. Deixar ele aqui, que vai estar aí a um determinado nível aqui. Se eu quisesse, por exemplo, representar a linha de energia ao longo desse escoamento, eu poderia representar alguma coisa assim, ó. Vou representar aqui uns eixos, tá? Vou fazer a linha de energia em cima desse esquema aqui, só para vocês identificarem o que é cada coisa. Então, por exemplo, colocar um eixo aqui H, e vou colocar um eixo X aqui que representa a minha geometria. Vou colocar bem aqui no meio, aqui, só para fazer a representação. Então vamos dizer que eu tenho isso daqui, ó. Aqui é o H, aqui é o X. Se a gente analisar, bom, inicialmente eu tenho uma certa quantidade de energia aqui, que basicamente eu não tenho energia cinética, porque esse tanque aqui ele é bem grande, né? Então, provavelmente a velocidade de escoamento aqui em cima é quase zero. Mas eu tenho uma energia potencial aqui, que é devido a essa altura, e eu tenho energia de pressão aqui, que é a pressão atmosférica que eu tenho atuando aqui, né? Então, vamos dizer que eu tenho uma certa quantidade de energia aqui. Vamos dizer que é esse valor aqui, tá? Teria que calcular exatamente quanto que é o valor. Vamos dizer que eu tenho esse valor aqui de energia, certo? Vamos dizer que eu tenho o escoamento saindo daqui e indo para esse outro reservatório, tá? Então, está saindo aqui desse reservatório 1 aqui, e está chegando aqui nesse reservatório 2. Então, estou fazendo uma análise entre 1 e 2 aqui. Bom, se a gente for observar, à medida que eu vou escoando por esses componentes aqui, eu vou ter mudanças nessa minha linha de energia, nessa altura aqui, né, que representa a energia do escoamento. Por exemplo, quando o fluido passar aqui por essa contração, eu já vou ter uma perda de carga localizada aqui, né? Devido a essa contração aqui. Isso já vai promover lá uma queda nessa altura, nessa energia do fluido. À medida que ele for escoando nessa tubulação, vai estar uma determinada velocidade, eu vou ir tendo uma queda aí ao longo da minha tubulação. Até eu chegar lá na bomba. A bomba aqui eu vou representar como um ponto, tá? Então, vou pegar aqui até o meio da bomba, por exemplo. Quando eu cheguei lá na bomba, o que a bomba está fazendo? Ela consome uma potência para transformar uma energia mecânica em energia de fluido. Então, eu estou fornecendo uma energia para o fluido. Ou seja, eu estou aumentando a altura de carga do fluido.
Então, esse aumento aqui de altura de carga do fluido que acontece ali na bomba é aquele HP, que a gente já viu anteriormente. Tá? Seria isso daqui, ó. Essa é a quantidade de energia que o fluido, que a bomba forneceu para o fluido, certo? Que eu preciso fornecer para auxiliar o processo aí de escoamento. Beleza. Saiu lá da bomba, vai passar por uma tubulação, vou ter mais uma queda aqui. Tá. Passo por uma válvula aqui, tem uma queda localizada, devido aos estrangulamentos que eu tenho aqui quando passo pela válvula. Aí continua descendo aqui devido a essa tubulação. Tá. Passo aqui por uma expansão também, tenho mais uma queda localizada aqui, tá? Tem uma velocidade aqui de escoamento menor, porque tem uma área maior, daí essa queda não vai ser tão significativa. Tá? Porque a gente sabe que perda de carga é proporcional à velocidade de escoamento, né? Ao quadrado da velocidade. Então a queda não vai ser tão grande como tem aqui. Mas de repente eu começo a funilar mais aqui o escoamento, eu começo a ter uma queda repentina, e daí vamos dizer que vai tendo essa queda aqui, vamos dizer que esse diâmetro aqui é menor do que esses, vai tendo até eu chegar lá numa determinada altura, eu tenho uma queda repentina aqui, ó, que vamos dizer que é esse ponto aqui é o referente à saída. Tá? Então aqui seria uma representação, claro que as escalas aqui não estão corretas, tá? Mas só para vocês verem como que ficaria a linha de energia num determinado escoamento. Tá? E isso daqui é muito importante, essas linhas vermelhas, porque com base nisso, com base nessas perdas que a gente tem ao longo do escoamento, a gente pode verificar qual que é a altura de carga que a bomba tem que fornecer para eu conseguir transportar fluido aqui desse ponto 1 até o ponto 2. Então, entender bem o sistema é fundamental para a gente conseguir selecionar a bomba adequada lá para o nosso problema. Tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Então, quando a gente for analisar um sistema como esse, a gente tem os efeitos da perda de carga, que nós já vimos aqui nessa equação, né? Mas a gente pode também ter os efeitos de algum componente que está fornecendo energia para o fluido. No caso aqui, esse HP, tá? Essa bomba que está fornecendo energia para o fluido. Então, para a gente escrever uma equação geral, a gente poderia fazer o seguinte, ó, vamos pegar essa equação que a gente já escreveu, que não tinha nenhuma informação relacionada à energia que a bomba está fornecendo, tá? Eu vou copiar ela aqui, e a gente vai incluir o termo da altura de carga da bomba. A gente teria uma coisa assim, ó, P1 sobre ρg, mais V1 ao quadrado sobre 2G, mais Z1 igual a P2 sobre ρg, mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais Z2. E daí aqui eu tenho, a gente tinha o termo de perda de carga. A perda de carga está funcionando para diminuir essa linha de energia. E eu tenho aqui a altura de carga fornecida pela bomba, que está funcionando para aumentar essa linha de energia. Bom, eu não posso colocar a altura de carga aqui somando com esse termo, né? Porque são objetivos diferentes, né? A perda de carga está tirando energia do fluido, a bomba está fornecendo energia para o fluido. Então, vou colocar a altura de carga no lado esquerdo aqui da equação. E aqui estaria uma representação, por exemplo, de todo o meu sistema, para ver como que cada um dos parâmetros está influenciando no sistema. Eu tenho a energia lá no ponto 1, mais a energia da bomba, vai ser igual à energia que eu tenho aqui no ponto 2, mais a perda de carga. Tá? Então, quando eu for analisar entre dois pontos, é basicamente essa equação que a gente vai utilizar. Beleza? Isso para ver um sistema como um todo.
Isso aqui vai ser bem importante para a gente depois construir o que a gente chama de curva do sistema. A gente vai analisar o sistema como um todo, e daí, com base, se a gente isolar esse HP, né? A gente isola o HP, a gente vai saber qual que é a altura de carga que a bomba vai estar fornecendo, vai necessitar fornecer para um determinado sistema, e com isso a gente consegue fazer a seleção da bomba. Só que um ponto importante aqui, ó. Esse HP, se a gente isolasse esse HP, né, ou seja, a quantidade e altura de carga que a bomba tem que fornecer, o HP depende das informações de pressão, velocidade e altura, no ponto 1 e no ponto 2, que poderia ser fixo, tá? Esse nível aqui poderia ser fixo, esse daqui também, as velocidades e as alturas e as pressões aqui fixas, mas depende também da perda de carga. E essa perda de carga aqui, ó, essa perda de carga, esse aqui é o termo de perda de carga, é só apagar aqui, não sei, opa, não sei o que deu aqui, deixa eu só desconectar a minha mesa aqui, não sei porque ele começou a fazer sozinho aqui. Oi? É para analisar a altura de carga entre dois pontos que você falou, né? Para eu analisar, por exemplo, aqui eu estou construindo a linha de energia, né? Entre dois pontos. Ah, droga. Espera só um segundo, pessoal. Eu não sei porque ele está apertando sozinho aqui. Só consertar aqui. Eu acho que agora foi. Isso daqui, ó, representa a linha de energia entre dois pontos. O que vai acontecer com essa linha de energia? Eu posso ter uma queda da linha de energia, basicamente devido à perda de carga, e posso ter um aumento da linha de energia devido a um fornecimento de energia para o fluido, por exemplo, a utilização de uma bomba. Se eu analisar aqui entre o ponto 1 e o ponto 2, se eu fizer uma análise da linha de energia entre o ponto 1 e o ponto 2, isso daqui pode ser útil, por exemplo, para descobrir quanto que eu tenho que fornecer de energia lá na bomba para manter a energia do ponto 1 e manter a energia do ponto 2 para uma determinada perda de carga. Beleza. Tá? Então, como que a gente poderia fazer isso? É só pegar essa equação, isolar o HP. O HP vai ser a energia que eu tenho no ponto 2, menos a energia que eu tenho no ponto 1, mais a perda de carga que eu tive ao longo do escoamento. Então, esse termo aqui vai ser a perda de carga. Só que aqui tem um ponto importante, ó. Essa perda de carga não necessariamente é fixa, não é um valor fixo para qualquer escoamento que eu tenha. Ela depende do escoamento que eu tenha ao longo do meu sistema. Se eu aumento a minha vazão, a velocidade de escoamento aumenta e, consequentemente, a perda de carga também vai aumentar. Então, essa perda de carga aqui, ela vai ser função da vazão do sistema. Se eu tenho uma vazão baixa, a perda de carga é baixa. Se eu tenho uma vazão alta, a perda de carga é alta. Depois a gente vai ver como calcula a perda de carga, tá? Mas a perda de carga, ela é função, vamos colocar aqui, ó, ela é função ou ela é proporcional, né? Vamos colocar aqui, ela é proporcional, é alfa, né? Quando a gente coloca, ela é proporcional ao quadrado da velocidade. Então, a perda de carga é proporcional ao quadrado da velocidade. Quanto maior a vazão, maior a velocidade. E maior é a perda de carga. Tá? Na próxima aula, provavelmente, a gente já vai utilizar tabelas de propriedades para fazer, algumas tabelas características, tá? Para fazer cálculo de perda de carga. Beleza? Então, isso aqui seria o que a gente chama de linha de energia. Tá? Para a gente discutir ainda um pouquinho mais sobre essa parte de linha de energia, eu quero mostrar aqui para vocês um outro esquema, tá? Um esquema mais simplificado aqui, que vai ter uma utilidade, já para fazer um gancho para a próxima aula,
para quando a gente for fazer uma análise de cavitação. Tá? Então, um caso simplificado que eu vou mostrar aqui para vocês é esse daqui. Ó. Eu tenho um tanque. Eu vou praticamente repetir esse esquema aqui, só eu vou fazer ele aqui do lado, para ter um espaço um pouquinho maior. Então, eu tenho aqui, ó, um tanque. Tá? Tem uma tubulação que vai succionar a água desse tanque. Estou utilizando aqui, por exemplo, uma bomba. E eu vou jogar essa água aqui, ó, para um tanque que está um pouco mais acima. Tá? Vou jogar aqui para um tanque que está um pouquinho mais acima. Vamos dizer que o tanque está aqui. Ó. Tá? Então, eu tenho aqui água nesse tanque. Água nesse tanque aqui. Tá? Vou representar isso daqui de ponto 1, ponto 2. E daí aqui eu vou começar a representar algumas dimensões, tá? Algumas nomenclaturas que vai ser bem útil na hora de fazer algumas análises. Por exemplo, essa distância aqui, ó, entre o nível de água do ponto 2 e do ponto 1, seria uma altura geométrica entre os níveis, né? Uma altura geométrica. Vou chamar isso daqui de HG, tá? Uma altura geométrica. Eu poderia dividir essa altura geométrica em duas parcelas. Uma referente apenas à sucção da bomba, que é essa parte aqui, e uma referente à descarga da bomba, tá? Ou recalque da bomba, que seria essa parte aqui. Então, vamos dividir isso daqui em duas parcelas. Vou pegar bem a linha média aqui da bomba para representar, tá? Então, vou representar aqui como sendo uma que é a sucção da bomba. Eu vou chamar assim HSG, tá? Então, é a altura de sucção geométrica. E eu vou pegar aqui essa outra, que eu vou chamar de HDG, tá? Altura da descarga geométrica. Aqui. Beleza? Vamos dizer que esses tanques aqui estão abertos para a atmosfera, tá? Então, aqui está a superfície livre. É a atmosfera aqui, tanto no tanque 1 e no tanque 2. E vamos dizer também que esse tanque aqui ele é bem grande, tá? Se o tanque for bem grande, tanto o tanque 1 quanto o tanque 2, vocês concordam que a velocidade aqui na superfície livre, que é onde eu estou analisando o ponto 1 e o ponto 2, essas velocidades vão ser bem pequenas, né? Então, os termos de velocidade que eu vou ter na minha equação, esses termos aqui de velocidade, eles vão ser bem pequenos, tá? Então, vou desprezar as variações de energia cinética. Então, se a gente pegar essa equação aqui e isolar o HP, que é o que eu vou representar aqui, ó, HP vai ficar P2 menos P1 sobre ρg, só estou isolando essa equação, tá? Jogando esses termos para cá, ó, vai ficar P2 menos P1 sobre ρg, mais V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2g, mais Z2 menos Z1 mais o HLT. Certo?
Nesse caso aqui específico, a pressão no ponto 1 e a pressão no ponto 2 são as pressões atmosféricas. Eu estou vendo aqui o ponto 1 na superfície livre e o ponto 2 na superfície livre. Então, para esse caso específico, esse termo aqui, vocês concordam que vai zerar, né? A velocidade no ponto 1 e a velocidade no ponto 2 são muito pequenas, né? São praticamente iguais a zero. Então, esse termo aqui, a gente também zeraria. Estou vendo um caso específico aqui, tá? Para esse caso específico, a altura de carga que é preciso fornecer, que a bomba tem que fornecer para o fluido, tem que ser igual a variação de altura, Z2 menos Z1, que nada mais é do que a altura geométrica, né? Então, a altura de carga que a bomba tem que fornecer é a altura geométrica, mais um termo aqui, que é devido à perda de carga. Tá? Então, a altura de carga que a bomba vai fornecer, que em alguns lugares vocês vão ver isso daqui sendo chamado, tá? Talvez em algumas literaturas vocês vão ver que isso daqui às vezes é chamado de altura manométrica, que é o quanto que a bomba tem que fornecer, tá? Altura manométrica. Tá? Ela vai ter que ser, nesse caso, a altura geométrica. Altura geométrica, mais a perda de carga que eu tive ao longo de todo o meu sistema. Certo? Então, além disso daqui, ó, desse termo, a bomba vai ter que fornecer mais uma parcela devido à perda de carga que eu tenho aqui na sucção e mais uma parcela que eu tenho aqui na descarga. Para representar essas parcelas, eu vou colocar aqui em roxo. A bomba ela teria que fornecer mais uma parcela, que eu vou colocar aqui, ó, seria a perda de carga na sucção, HLT na sucção, vou deixar assim, ó, já que eu coloquei sucção aqui na frente, vou colocar sucção, LT, a perda de carga na sucção, e mais uma parcela, que eu vou colocar aqui em cima. Não sei qual que é o tamanho aqui, vai depender muito da vazão, do escoamento, tá? Mas mais uma parcela da descarga. Então, a perda de carga, a altura de carga que a bomba tem que fornecer, ou a altura manométrica da bomba, vai ter que ser tudo isso daqui, ó. Coloquei no formato de altura aqui, ó. A perda de carga na descarga, perda de carga na sucção, a altura geométrica na descarga, a altura geométrica na sucção. Isso porque eu estou desprezando aqui, eu estou cancelando os termos de pressão, porque os dois estão à pressão atmosférica, e considerando que as velocidades aqui eu não tenho variação de energia cinética. Tá? Estou simplificando aqui o problema. Beleza? Bom, dito isso, eu poderia começar a analisar esse problema em duas partes. Uma referente só à sucção e uma referente só à descarga. Então, eu poderia fazer o seguinte, ó. A minha altura geométrica, né? Vamos colocar aqui embaixo. A minha altura geométrica, a gente já viu que é a altura geométrica na sucção mais o da descarga, certo? E a perda de carga total, a gente já viu que é a perda de carga na sucção mais a perda de carga na descarga. Beleza? Por que eu estou fazendo essa divisão? Porque quando a gente for fazer análise de cavitação, a cavitação acontece, eu já discuti isso um pouquinho com vocês lá nas primeiras aulas, a cavitação acontece quando eu diminuo muito a pressão do fluido, tá? E a ponto que a pressão do fluido fique abaixo da pressão de saturação do fluido a uma determinada temperatura. E, consequentemente, eu transforme o líquido em vapor. Isso geralmente acontece na tubulação de sucção. Porque à medida que eu for escoando por aqui na sucção, eu parto aqui da pressão atmosférica.
Mas devido à perda de carga que eu tenho ao longo do escoamento, eu posso começar a ter uma queda de pressão, tá? Vai começando a diminuir a pressão até eu chegar lá na entrada da bomba. Aqui geralmente é o ponto onde eu tenho a menor pressão. Porque depois que passa pela bomba, a bomba está fornecendo energia para o fluido. Consequentemente, a pressão do fluido vai aumentar aqui depois da bomba. E é difícil ter algum problema de cavitação depois da bomba. Porque eu já vou ter essa energia do fluido sendo entregue para o líquido aqui. Agora, antes da bomba, dependendo da situação, dependendo da perda de carga que eu tenho aqui, e dependendo dessa altura geométrica de sucção, eu posso ter uma situação aqui de pressão abaixo da pressão de saturação. E daí eu começo a ter a transformação de líquido em vapor. E isso tem consequências bem desastrosas. Na próxima aula eu vou explicar detalhadamente o que pode acontecer, tá? Quando eu tenho problemas de cavitação. Então, para a gente analisar se vai ter cavitação ou não no sistema, geralmente o ponto que a gente está mais interessado é aqui na sucção da bomba. E o que caracteriza esse ponto? O que a gente vai utilizar para avaliar esse ponto, basicamente, é a perda de carga que eu tenho na sucção, que é esse HSLT, e essa altura geométrica. A gente vai ver que essa altura geométrica também influencia na pressão aqui na entrada da bomba. Às vezes, só o posicionamento da bomba já nos tira de uma situação com cavitação e coloca a gente numa situação sem cavitação. Tá? Então, a pressão nesse ponto depende dessa altura também. Certo? Isso a gente vai ver em detalhes na próxima aula. Só para a gente fazer uma definição aqui, referente a esse HSG, esse HSG, a gente vai considerar ele sempre como sendo a altura na sucção da bomba, ou seja, nesse ponto S, que eu vou chamar aqui, menos a altura no ponto amontante aqui, tá? No reservatório amontante, que eu vou chamar aqui de 1. Tá? Essa vai ser a altura geométrica de sucção. Porque nos nossos cálculos mais para frente, a gente vai utilizar essa informação para fazer a análise de cavitação. Quando esse termo aqui, ó, for positivo, como a gente tem nesse caso aqui, a gente vai chamar que a gente vai ter uma sucção positiva. Não entendi, Igor. Onde está o U? O ponto S, o outro ponto é o ponto 1, tá? É esse ponto aqui, ó, na superfície livre. Tá? Tá aqui na superfície livre, tá o ponto 1, o ponto S está na sucção da bomba, beleza? Então, para a gente fazer uma definição de nomenclatura aqui, ó, quando o HSG ele for maior do que 0, ou seja, positivo, a gente vai chamar que a gente tem um sistema que tenha uma sucção positiva, tá? Sucção positiva. Quando o HSG for menor do que 0, a gente vai dizer que tem processo de sucção negativa aqui, tá? Na próxima aula, quando a gente for avaliar cavitação, a gente vai começar a utilizar algumas nomenclaturas. Vamos colocar a bomba afogada, vamos para tentar evitar a cavitação. Vou apresentar algumas nomenclaturas, tá? Que vai estar diretamente relacionado com isso daqui, tá? Com esse HSG. Tá? Então, aqui a gente fez alguns exemplos, tá? Mostrando a linha de energia, pegamos 2 exemplos aqui, e daí aqui a gente representou
qual que seria a energia necessária para a bomba, né? Para um caso bem específico. Tá? A partir desse caso aqui, na próxima aula, a gente vai começar a estudar a parte de cavitação. Tá? Então, a gente vai pegar isso daqui e vai começar a investigar como a gente pode calcular o NPSH do meu sistema, e daí com base naquele NPSH que a gente pega lá na bomba, no catálogo da bomba, verificar se a gente colocar aquela bomba nesse sistema, se vai ter ou não cavitação. Tá? Isso a gente vai ver na próxima aula.